Volume e frequência, o que é mais importante na hora de treinar? Bom, hoje a gente vai tentar resolver de uma vez por todas esse quebra-cabeça. E para isso, vamos usar como base uma pesquisa nova, super robusta, que promete botar um ponto final nessa discussão. Pois é, vamos lá. É mais série ou é mais peso? Treinar o músculo uma vez por semana ou 3? Quem está na academia sabe. Essas perguntas são clássicas. Elas geram um debate que, olha, parece não ter fim e acabam criando uma confusão danada sobre qual é o melhor caminho, né? O que realmente funciona para ter resultado? E a verdade é que o mundo fitness, por anos, ficou cheio de conselhos que não batem um com o outro. É muita opinião. Sabe, tem desde o famoso bro science, aquele papo de academia, até estudo mais antigo. Então, separar o joio do trigo, o que de fato funciona do que é só barulho, sempre foi um baita desafio. Mas olha só, parece que o jogo virou. A gente tem aqui o que parece ser um verdadeiro divisor de águas. Saiu uma meta-análise, e quando eu digo meta-análise, é daquelas gigantescas, de 2025. Ela pegou simplesmente 67 estudos, mais de 2.000 pessoas participando. Tudo isso para finalmente trazer respostas de verdade com base em evidência científica forte. Ok, então antes da gente ir direto para as grandes respostas, tem um detalhe crucial. A gente precisa entender uma ferramenta nova que esse estudo trouxe. É uma forma mais inteligente de contar as séries. E isso, pode acreditar, muda tudo. A ideia principal aqui é separar o que são séries diretas e séries indiretas. Pensa assim, uma série direta é quando o músculo que se quer treinar é a estrela do show, o principal, tipo uma rosca bíceps para o bíceps, certo? Já a série indireta é quando esse músculo entra como um coadjuvante, um ajudante. Ele está ali trabalhando, mas não é o foco. Para ficar mais claro, vamos pegar o tríceps como exemplo. Quando se faz um tríceps no pulley, não tem dúvida, é uma série direta para o tríceps. Agora, e o supino? O foco principal do supino é o peitoral, mas o tríceps está ali, trabalhando pra caramba para ajudar a empurrar a barra. Então, para o tríceps, o supino é considerado uma série indireta. E aqui que está a grande virada de chave. No jeito antigo de contar, muita gente ia lá e contava aquela série de supino como uma série inteira para o tríceps. Mas esse novo método, que a gente pode chamar de fracionário, ele é mais esperto. Ele diz, não, peraí, essa série de supino conta como meia série para o tríceps. Parece um detalhe bobo, né? Mas o impacto disso no cálculo do volume total de treino é gigante. Tá, mas e daí? Por que isso é tão importante? Simplesmente porque os próprios pesquisadores descobriram que essa contagem fracionária foi o que melhor conseguiu prever os ganhos tanto de massa muscular quanto de força. Ou seja, essa nova maneira de contar não é só um detalhe, é a chave mestra para a gente conseguir entender tudo o que eles descobriram depois. Beleza. Agora que a gente já tem essa nova régua para medir, essa nova ferramenta de contagem, vamos para a primeira grande revelação do estudo. Qual é a relação exata entre o número de séries que se faz e o quanto de músculo e força que se ganha de verdade? Bom, quando o assunto é hipertrofia, ou seja, crescer o músculo, a mensagem é bem direta. Sim, mais volume geralmente significa mais crescimento. Só que, e aqui está o pulo do gato, existe uma lei de retornos decrescentes. Imagina um gráfico. A linha sobe, indicando ganhos, mas com o tempo ela vai ficando cada vez mais horizontal, sabe? Cada nova série que se adiciona ainda ajuda, mas ajuda um pouquinho menos que a anterior. E o legal é que o estudo até quebra isso em faixas bem práticas. Com umas 4 séries por semana, já dá para ver algum crescimento. É a dose mínima, digamos assim. Agora, a zona de ouro, o ponto de maior eficiência, parece estar ali entre 5 e 10 séries. É onde se tem o melhor custo-benefício. Passou disso, entre 11 e 18 séries, ainda se ganha, sim, mas o esforço extra já não rende tanto. E acima de 19 séries, os ganhos são bem marginais. Você trabalha muito para ganhar bem pouquinho a mais. Agora, segura aí, porque quando a gente fala de força, a conversa muda completamente. É outro cenário. Aqui, os ganhos no começo são gigantes, mas o platô chega muito, mas muito rápido. A curva sobe que nem um foguete e, de repente, vira uma reta. Depois de pouquíssimas séries, feitas com qualidade, claro, continuar adicionando volume para ganhar força máxima, olha, o benefício é mínimo. É só olhar a comparação para ver o quão diferente é. Para tamanho muscular, os retornos vão diminuindo devagarinho, numa boa. Agora, para força, eles simplesmente despencam. Essa é, sem dúvida, uma das diferenças mais importantes que esse estudo colocou na mesa. Muito bem, já falamos de volume, vamos agora para outra peça desse quebra-cabeça, a frequência. A pergunta aqui é quantas vezes por semana treinaram o mesmo músculo. Mas, atenção, mantendo o volume total da semana igual.
E, de novo, as respostas para hipertrofia e para força são bem diferentes e, eu diria, até surpreendentes. Olha que interessante, para o crescimento do músculo para a hipertrofia, parece que a frequência tanto faz. É isso mesmo. Se o número total de séries na semana for o mesmo, treinar o músculo uma vez, 2 ou 3 vezes, não parece fazer nenhuma diferença real, consistente, no resultado final. O efeito é praticamente zero. Mas, como já era de se esperar, para a força a história é o oposto. Aqui, treinar mais vezes na semana é melhor. Faz sentido, né? Ganhar força não é só sobre o músculo, é também sobre habilidade, sobre técnica. É como aprender a tocar um instrumento. Quanto mais se pratica o movimento, melhor o cérebro e os nervos ficam em executar aquele levantamento. E isso se traduz, claro, em mais força. Ok, então, a gente viu a questão do volume, viu a questão da frequência, juntamos todas as peças. A pergunta agora é, e aí, o que fazer com tudo isso? Vamos transformar essa teoria toda num plano de ação, num modelo prático para montar um treino mais inteligente. Então, vamos amarrar tudo. Os pontos principais são: primeiro, começar a contar as séries indiretas como meia série. Isso vai dar uma visão muito mais real do volume. Segundo, se o objetivo é tamanho, o volume é o que manda. Pode ir adicionando séries, mas sempre com a consciência de que os retornos vão diminuir. Terceiro, se o objetivo é força, menos é mais. O foco tem que ser em poucas séries, de 1 a 5, mas com muita qualidade. O volume para a força atinge um teto muito rápido. E por último, ainda para a força, dividir essas poucas séries e mais dias na semana é uma boa, porque ajuda a praticar mais o movimento. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com um guia tão claro e baseado em dados tão fortes, o treino deixa de ser um jogo de adivinhação. A questão agora não é mais o que funciona, mas sim como esses princípios podem ser aplicados para refinar e otimizar uma rotina de treino. Porque a resposta para essa pergunta pode ser literalmente a chave para destravar um novo nível de resultados.